Olá, meus irmãos, hoje é dia 25 de julho, hoje é um dia festivo. A igreja relembra a memória de São Tiago Maior. Ele que foi o primeiro a ser martirizado, grande apóstolo de Jesus. Rezemos hoje pedindo a intercessão dele sobre nós. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Pedimos ao Senhor que já vai nos abençoando e que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje, ela tem um dia festivo, que é o dia de São Tiago Maior. Ele foi o apóstolo de Jesus, é o primeiro mártir que regra a terra com seu sangue pelo Evangelho. Tiago, dito como o maior, filho de Zebedeu. Ele foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão João. Ele acolhe o convite do mestre. Eles deixaram o barco, deixaram seu pai Zebedeu e se tornou fiel discípulo de Jesus. São Tiago Maior também foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo. Também ele esteve presente junto com Pedro na transfiguração. E também ele estava na agonia ali no Getsêmani. Ele foi martirizado pelo ano 44 pelo rei Herodes de Agripa. E a sua Páscoa relembra no dia 25 de julho. É o evangelho de hoje que está em São Mateus 20, de 20 a 28. Essa festa representa a mãe de São Tiago e João, que se aproxima de Jesus para fazer um pedido. Ela pede que os seus filhos, um fica à direita do mestre e o outro à esquerda. E Jesus, ele vai aproveitar ali a oportunidade para deixar a todos os discípulos, para poder falar para todos os discípulos esse ensinamento, deixar para eles um ensinamento muito importante, que quer dizer, quem quer se tornar grande, seja vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Jesus deixa bem claro que o lugar de prestígio e honra não são pedido adquirido, mas é expresso pela humildade e o serviço e também pela simplicidade. Esse deve ser as características essenciais do seguidor do Senhor. E a igreja, ela coloca para nós hoje nesse evangelho para mostrar para nós como que era a mentalidade dos judeus. Eles esperavam o Messias que fosse triunfante, glorioso, político, que ia devolver a Israel o apogeu, que Israel fosse uma nação que reinaria no mundo inteiro. Eles pensavam assim que com a chegada do Messias não haveria mais sofrimento, não haveria mais guerra, porque o Messias ele ia resolver todos esses problemas. Que o Messias sentaria no trono e reinaria sobre todos. E olha o que faz a mãe de Tiago e João, Maria Salomé. Aqui no Evangelho disse que ela se ajoelhou e fez o pedido. Ela faz um pedido bem grande. Veja que orgulho da mãe querer que o filho se destaque. Coloque um à sua direita e o outro à sua esquerda, para que os filhos dela ficassem sentados ali no trono de Jesus que ia reinar. Olha que é interessante, ela acreditava que Jesus era o Messias, ela acreditava sim. Só que ela não entendia o messianismo de Jesus. Ela jamais imaginaria que era a cruz que trazia a libertação. Porque a libertação de Jesus não era uma libertação política, mas era uma libertação espiritual. Mas a mãe de Tiago e João, ela não entendia isso, porque a libertação de Cristo veio trazer para nós. Ela não entendia que a libertação do pecado, da morte eterna, que ele conquistou a todos nós pela sua morte na cruz. E não de uma maneira triunfante, gloriosa. Então Jesus aproveita aquela oportunidade ali para poder ensinar os apóstolos.
Porque ele precisava ensinar os apóstolos que o messianismo dele não era terreno. O messianismo dele é espiritual. E Jesus vai dizer, ele vai dizer aqui no Evangelho, vocês não sabeis o que estáis pedindo. Não sabe o que está pedindo. E na verdade aquela mãe não sabia mesmo o que estava pedindo para Jesus. E Jesus diz para eles, para sentar à minha direita e o outro à minha esquerda, vai ter que beber o cálice que eu vou beber. E esse cálice que Jesus fala era a cruz que ele ia passar. E eles ali, na sua maior ignorância e simplicidade, eles disseram, sim, podemos beber. E daí Jesus respondeu, de fato, que bebereis do meu cálice, de fato. Mas isso não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É como eu já falei lá no início. São Tiago, ele foi o primeiro mártir da igreja. Ali pela volta do ano 44, ele foi martirizado pelo rei Herodes Agripa. Então São Tiago sentou à direita de Jesus, mas foi de uma outra maneira. Não foi com a glória que ele imaginava, não. Mas foi com a glória muito maior, muito maior. São Tiago, ele foi morto, martirizado. Deus quis assim. Creio que ele já tinha também atingido a sua santidade. Existe uma história, uma tradição que diz que antes de Santiago morrer, ele tinha ido à Espanha. É por isso que lá, até hoje, existe uma famosa Catedral de São Tiago Maior de Compostela. Porque São Tiago, ele viveu 10 anos depois da morte de Cristo. Ele teve na Espanha, levou a evangelização lá, e ali conta-se que Nossa Senhora apareceu a ele. E essa devoção passou a ser chamada Nossa Senhora do Pilar, lá na Espanha. E por isso que Compostela se tornou um centro de peregrinação muito grande na Europa. E até ainda hoje, porque São Tiago Maior teria vivido ali e Nossa Senhora apareceu a ele. Disse que foi a primeira aparição de Nossa Senhora que alguém aqui neste mundo presenciou. E aqui no Evangelho, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar para os apóstolos aquilo que ele precisava de ensinar. Quando os outros discípulos viram a mãe de Tiago e João pedindo os primeiros lugares para eles, os outros discípulos ficaram muito irritados, ficaram muito bravos com os dois irmãos. Então, aqui a gente vai ver que todos ali não estavam preparados. Não estavam. Porque aqui também entra a inveja. Porque eles pensam assim, mas que história é essa de vocês ocupar os primeiros lugares? E nós, como que vai ficar? Então, entra aqui também um pouco de inveja, de ciúmes. E a gente vê que nenhum deles estavam preparados. Tinha compreendido. E aqui nós vemos uma coisa muito bonita. Como que eram esses apóstolos? E Jesus fez deles grandes homens, grandes santos. Isso serve também para nós hoje. Que nós também que somos assim, cheio de erro, cheio de falhas. Mas Jesus, ele sabe ir trabalhando no nosso coração. Sabe trabalhar no coração da gente. Quando a gente dá espaço para ele trabalhar no nosso coração. Jesus vai dizer, vocês sabem que o chefe das nações tem poder sobre elas. E os grandes oprimem. Mas entre vós não deverá ser assim. Não deve haver competição, disputa. Não deve haver rivalidade entre vocês. Não deve haver rivalidade na igreja, na comunidade, nem nos grupos de oração. Porque entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser grande, torne-se servidor. Então Jesus, ele coloca as coisas no seu devido lugar.
Como ele não veio para ser servido, mas ele veio para salvar o mundo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate em favor de todos. A mensagem do Evangelho fica para nós hoje. Dá para nós uma lição, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Esta é a missão de todos nós também. Devemos viver neste mundo para servir e não para ser servido. Não querer honra, querer glória, querer poder. Não. Para querer que os outros façam o que a gente quer. E a santidade, ela acontece pelo bem daquele que se coloca no último lugar. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, eu quero o último lugar. Porque eu sei que ninguém vai querer brigar pelo último lugar. Este é o caminho da santidade. Viver para servir e não para ser servido. Jesus, ele serviu e deu sua vida em resgate de muitos. O que ele hoje nos diz, dar a vida, quer dizer gastar nossa vida. Fazendo bem, gastar a nossa vida servindo, fazendo bem. Essa é a lição que o Evangelho deixa para nós nesse dia de hoje. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São Mateus 20, de 20 a 28. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que meus filhos sente no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. E Jesus, porém, chamou e disse: vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes oprime. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, tornar-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.